Oi, eu sou o Bruno Nascimento. E eu sou a Thalita Nascimento. Esse é o B1. A gente está aqui para te ajudar, casal, a vencer esse grande desafio de ser um. E hoje, na nossa programação especial, a gente vai falar sobre recém-casados. Mas antes, uma música. Eu gosto tanto de você e pra sempre quero ser teu eterno namorado. Vamos juntos aprender, um a outro compreender, para andarmos lado a lado. Eu quero te fazer feliz, eu quero você sempre aqui, meu amor. Isso é amor. Quando a gente se olhar, a internet vai cantar, é amor. Isso é amor. Ta pa pararara, ta pararara, pa pararara, pa pa pararara, pa pararara, pa pararara. Eu gosto tanto de você e pra sempre quero ser teu eterno namorado. Vamos juntos aprender, um a outro compreender, pra andarmos lado a lado. Eu quero te fazer feliz, eu quero você sempre aqui, meu amor. Isso é amor. Quando a gente se encolhar, a internet vai cantar, é amor. Isso é amor. Bom, galera, e hoje nós vamos falar sobre o desafio de ser um nos primeiros anos de casado, sabe? Naquele momento que ainda a gente está meio que em lua de mel, vivendo a sós. E para conversar sobre esse assunto de uma forma bem leve, bem descontraída, como se você estivesse aqui no sofá com a gente, nós convidamos um casal super querido da nossa comunidade também, nossos pastores e amigos Gustavo e Raquel. Bem-vindos! Sejam bem-vindos. Obrigado. Pra gente é uma honra estar aqui com vocês e aprender com vocês e estar aqui dividindo esse espaço aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Tá sendo ótimo, espero que a gente consiga responder da melhor forma aí. Vai ser bom. Então, já começa contando pra gente, Raquel, quanto tempo vocês têm de casados? 3 anos e 5 meses. 3? Tá, quer dizer, gente, 3 é anos e novinhos, 5 uma lua de meses mel casados. ainda. Eu vou perguntar, os jogos de copos, pratos, estão todos inteiros ainda? Ah, então. Então é novo. Então. É muito novo. Tem presente embalado ainda que não dá tempo de abrir? É Tem não usado. Olha lá. Ah, maravilha. É muito recém-casado mesmo. E assim, vai ser uma delícia, porque na nossa comunidade tem muitos casais, né, que são recém-casados também, estão vivendo essa experiência. E tem outros que estão querendo se aventurar, né, nos mares do casamento. Então a gente acredita que essa live vai ter muita relevância para a vida das pessoas que vão assistir. Então eu quero perguntar para vocês aí, qual que é a melhor parte de ser casados? Vamos incentivar. Não, acho que a melhor parte é a concretização, né, de todo aquele sonho, né, do começo do relacionamento, de você poder dividir as suas felicidades, dividir o seu dia a dia, compartilhar experiências novas, né, com a pessoa que você escolheu para o resto da vida. Eu acho que essa é a melhor parte. É um desafio. A gente que sempre cresceu do lado dos pais, dentro da casa dos pais, e você virar uma chave é um grande desafio. E daqui a pouco você tem esposa, daqui a pouco você tem uma casa para cuidar. Então tá sendo e é um desafio todos os dias, mas é muito prazeroso acordar todos os dias e olhar para ela
E a gente dormir e vamos dormir juntos, vamos almoçar, jantar juntos, isso é bem Vamos gostoso. ficar acordados de madrugada junto, é bom também, né? É difícil hoje, mas antigamente... Vocês namoraram quanto tempo? 5 Ao anos. mesmo 5 tempo que a anos. gente, né? 5 anos de namoro, 1 ano de noivado. Então, e assim, tem muita expectativa, né, nesse período. Então, ser casado, gente, é bom demais, gente. É uma coisa assim, claro, como o Gu disse, tem desafios, né? A gente não tá romantizando aqui o casamento, mas eu acho que tem muita coisa gostosa que a gente vive nesses primeiros anos, em todas as fases do casamento. Mas os primeiros anos, eu lembro que os nossos primeiros anos a gente dava susto um no outro dentro de casa. E era muito bobiça, assim, sabe? Tipo, chegar em casa de pontinha de pé. Teve uma vez que eu cheguei em casa de pontinha de pé, peguei o Bruno tomando banho e dei um susto nele. Que ele deu um grito. Quase que eu caí pelado, né? Quebrei Então, tudo, né? Então eu acho que é muito gostoso a gente curtir esse momento, essa fase que para muitos casais, não para todos, mas para muitos casais é uma fase só do casal. Eu lembro, nós namoramos 5 anos também e a gente já se conhecia desde a adolescência. E às vezes as irmãzinhas da igreja vinham e falavam assim: ah, agora que você vai conhecer o Bruno. E eu pensava assim: que é isso? Eu já conheço o Bruno, muitos anos que a gente se conhece. Só que na lua de mel eu vi que eu não conhecia o Bruno. Começou ali, eu comecei a me surpreender, tipo assim, dormir e acordar com uma pessoa, não ter pra onde fugir, discordou, não dá pra ir embora, ainda tava em outra cidade, tipo, discordou na lua de mel. O que eu vou fazer? Vou ficar aqui discordando de você. Então, eu acho que tem muita coisa, é gostoso essa fase, né, da adaptação, é muito bacana. É muito bom. Eu não chego a dar sustos, mas eu provoco ela. Então, que nem às vezes eu deixo o box do banheiro aberto. Meu, ela chega em casa, ela fica doida. Ela não pode ver o box do banheiro aberto, que ela já chega. Meu, eu já falei pra você deixar o box do banheiro fechado. Aí não, mas eu quis deixar aberto pra entrar um ar, né, dentro do box. Então ela fica muito ferrada. E às vezes eu deixo coisa em cima, louça. Terminei de almoçar, deixo louça em cima da mesa, assim, da nossa mesa de centro. Nossa, ela quer infartar. Ela quer... Meu, se você não tira, eu não tiro. Caramba, só eu tenho que ficar tirando. Aí eu, calma, amor, calma. Tem que começar a fazer os acordos, né? E eu acho legal a gente pensar, assim, isso que a Thalita falou, não romantizar o casamento. A gente sempre falou que, geralmente, quando a gente termina de ver um filme ou uma novela, geralmente você tem o "e viveram felizes para sempre" quando tem a questão do casamento e tudo mais. E a gente nunca para ver o depois, né, cara? Depois, o que aconteceu com aquele casal? Sim. Eu lembro que só um filme, eu não lembro o nome do filme, que ele parte desse princípio. Eles se conheceram e depois já mostra o casamento direto. E daí começa a mostrar todas as dificuldades que há no casamento. Mas daí eu queria que vocês falassem assim... Como é que vocês veem essa questão, tipo assim, vocês tinham uma expectativa, né, quando foram casar, só que veio uma realidade. Como é que vocês acham que dá para lidar com essa questão da expectativa e realidade e a pessoa não se frustrar? De uma maneira ela querer, por exemplo, terminar o relacionamento ou querer falar assim, não era isso que eu esperava, não era isso que eu queria para mim, eu saí da casa dos meus pais, não foi para viver isso. Como é que vocês pensam isso? Como é que a pessoa pode lidar com isso? Desde quando a gente decidiu o casamento, eu nunca criei essa expectativa dentro de mim. Tipo assim, cara, eu vou casar e eu vou ter esse tipo de mulher, isso, aquilo outro, porque realmente eu não conhecia. Eu não convivia com a Raquel 24 horas. E quando a gente convive 24 horas, realmente é diferente da gente se ver só à noite. E é uma coisa de, eu via a Raquel quando a gente namorava, era 3, 4 horas no máximo. E hoje a gente fica o dia inteiro juntos. Pra vocês terem uma ideia, a gente agora tá montando uma empresa juntos. Então Prova de fogo, hein? Então eu nunca coloquei isso dentro de mim, mas eu sempre quis viver o agora. Então eu preciso ser intensivo agora. Então, tipo assim, se eu preciso fazer pra ela ficar feliz, eu vou fazer. Então eu sempre fui desse pensamento, cara. Tanto é que quando a gente vai viajar, ela vira pra mim e fala assim, cara, quando a gente vai viajar, você se transforma em uma outra pessoa. Porque eu topo tudo. Eu escuto isso também. Eu topo tudo. Meu, ela vai viajar, ela monta um cronograma, que não sei o que, a gente vai fazer isso. Na nossa lua de mel, eu andei mais de 10 quilômetros, 15 quilômetros.
Eu andei 15 quilômetros a pé, porque ela queria até o aeroporto, perto do aeroporto, o aeroporto era mó longe, eu falei, não, vambora. E ela toda preocupada comigo, mas assim, então assim, eu sempre pensei no agora. Então, tipo assim, vamos viver, a gente precisa ser intensivo agora. E o futuro, a gente foca no futuro, a gente pensa no futuro, mas eu preciso viver o agora, eu preciso ser muito intensivo agora. O meu foco é fazer ela feliz. Mas nós mulheres, nós temos muitas expectativas, isso né? que eu ia falar. Com relação à vida a dois. Então, conta a sua visão dessa eu parte. acho que é isso. Acho que a mulher tem mais expectativa do que o homem, né? Até porque a gente cresce vendo os filmes, contos de fada, e aí são as novelas, os seriados, e aí tem o Felizes para Sempre, que o Bruno comentou. Realmente, a gente espera que seja Felizes para Sempre com a nossa vida de anterior, né, ao casamento, mas felizes para sempre com o nosso companheiro. Então, no começo é bem difícil alinhar essa expectativa com a realidade que vai acontecer, inclusive com as coisas que o Gustavo falou, porque a gente traz costumes de casa, né? Então, cada um tem um crescimento diferente, uma convivência diferente, um jeito de fazer diferente. Não que seja errado, ou melhor ou pior, mas é diferente, né? Então, no começo, a expectativa comparada à realidade dá aquele choque, não vou mentir, né? É a pasta de dente aberta, são as roupas e coisas deixadas do meu lado da cama. Eu não entendo isso. Sério. Porque temos aqui, né? Ele escolheu um lado, não escolhi meu lado, acabou ficando, né? E aí ele deixa as coisas do meu lado. Brava da vida com ele. A porta do box aberta, né? E eu tenho a mania de deixar ela fechada. Essas coisinhas, sabe? Que eu sei que ele sabe, mas continua fazendo. Então a expectativa... É bom que tá registrado agora. Tá registrado, que agora ele não vai mais fazer. Você se compromete? Ah, sim. Então ótimo. Então, mas eu acho que é isso. A gente cria uma expectativa de que, nossa, a gente nunca vai brigar, ou nunca vai ser diferente daquilo que eu estou imaginando aqui agora. Todos os meus planos, né, vão dar certo. A gente vai chegar em casa do trabalho, vai ser maravilhoso, a comida vai estar pronta, né? Vai ser casa de mãe. Só que não, a gente tem outras responsabilidades. Às vezes chega cansado, às vezes tem, né, o estresse do dia a dia, da minha parte, da parte dele. E aí eu acho que a questão da realidade é aprender a se relacionar. Acho que esse é o ponto, né? Entender os limites e se relacionar. Porque amor é isso, amor é construção. Claro que deve ter passado na cabeça dele, ou deve ter passado na minha cabeça nesses 3 anos, principalmente no início, de tipo, o que eu fiz? Esse menino é doido, tá tirando as minhas coisas do lugar. Ou, essa menina é doida, não para de reclamar da porta do box do banheiro, né? Coisas que ele não tinha. E eu acho que tem também uma questão que é assim, a gente tem uma expectativa de que, assim, o outro vai entender, que eu não preciso dar tantas explicações assim, o porquê que isso, aquilo é importante pra mim. Mas, gente, não é, né? A verdade, assim, o óbvio não existe. Então, às vezes, uma palavra, um gesto, um comportamento vai despertar no seu companheiro, na sua parceira, uma memória de algo muito doído pra ele. Uma vez eu vi até, entrando aqui no exemplo, uma live do Cal falando que ele tinha várias discussões com a Aline, com a esposa dele, porque ele detesta a casa desorganizada. E, tipo assim, não é que a mulher não faz nada, mas, eles têm não sei quantos filhos lá, que eu nem sei quantos são mais, mas sei que são muitos, né? E, assim, claro, a casa não fica totalmente, né, aquela coisa de como fica a sua casa, provavelmente, Raquel, sabe? Não fica, depois de um filho não fica. E aí, ele teve que reconhecer que isso era um problema que ele tinha com a infância dele, de ver a casa dele desorganizada, e ele tinha tomado uma decisão. O dia que eu casar, a minha casa nunca será assim. E aí, cara, ele cobrava da mulher uma coisa, tipo assim, isso é um acordo que ele fez com ele mesmo. Então, tipo, ele que limpasse a casa, né? Mas ao invés disso, ele brigava com ela. Essa casa tá desorganizada, e ela não entendia. Então, assim, tem muito isso. As expectativas que a gente tem, como vai ser a nossa vida? A gente projeta, né? Poxa, minha vida vai ser muito melhor, ou então eu não vou cometer tais erros. E aí, no dia a dia, você se pega, muitas vezes, fazendo aquilo que você disse que não iria fazer, ou vendo no seu príncipe encantado, que sempre vinha cheiroso, com cheiro de quasar. Quasar, vocês conhecem? O Bruno tava quasar quando a gente namorava.
O cheiro de quasar, né? A roupa, quem lavava a roupa e passava? Minha sogra. Então só vinha pra mim o quê? O príncipe. De repente, não acabou isso, né? Eu que tenho que lavar e passar a roupa dele, né? O quasar, ele não passa mais, eu não sei porquê. Tipo, um quasar que durava um mês, começa a durar um ano, você fala, mas é alguma coisa errada. Esse perfume tá durando tempo demais. E aí, são essas as pequenas frustrações, na verdade, que tem a ver com a vida real, né? Que tem a ver com uma vida que vale a pena viver juntos, aprendendo a encontrar interesse no outro. Eu acho que isso, eu e o Bruno, nós vamos fazer 12 anos de casados. E aí, uma coisa que sempre tá na minha cabeça é não me satisfazer com o que eu já sei sobre ele. Tipo assim, eu ficar curiosa e observando, nossa, o Bruno reagiu de uma forma que eu não esperava. E por quê? Porque isso torna o relacionamento interessante e vivo, né? É você não, ao invés de criar expectativas, você descobrir, né? Você se colocar no lugar de tipo, deixa eu entender quem é essa pessoa, deixa eu entender como ela pensa, deixa eu entender o que ela esperava de mim nessa situação. E nós mulheres, meninas, vamos falar, né? A gente é expert em imaginar assim, que ele responda assim, que ele reaja assim, que ele faça assim. Quando ele não faz, a gente nem sempre é tão apta para dizer assim, eu tô chateada porque eu esperava isso e aconteceu aquilo. A gente simplesmente emburra. E uma vez uma mulher me perguntou, é errado emburrar? Aí eu falei, vamos pensar na palavra, emburrar. Trazer o burro para dentro de mim. Eu não sei se é errado ou certo, mas eu acho que não é interessante. E nós, mulheres, a gente tem esse comportamento, às vezes, de ficar emburrada diante de uma coisa que, poxa, não era o que a gente queria, não era o que a gente esperava, e não consegue compartilhar com o parceiro o porquê que aquilo era tão importante. Que pode ser uma coisa, para eles, boba, como uma toalha, ou um prato em um lugar errado, mas pode ser algo que seja muito, muito importante pra gente, né? E o desafio de deixar pai e mãe? Né, de tipo, agora eu tenho a minha casa. Já aconteceu de tipo, vocês sem querer tá indo pra casa do pai e da mãe de vocês no começo? Aí você, não moro mais aqui, eu moro em outro lugar. Não? Não. Mas como foi esse momento de entender que assim, agora eu tenho a minha casa, eu tô começando uma família e não tenho mais o meu pai e minha mãe como minha principal referência? Acho que foi uma transição, assim. Eu sempre fui muito ligada à minha mãe, né, aos meus pais em geral, mas assim, mais ainda à minha mãe. E acho que ela sempre foi me preparando, né? Eu nunca errei o caminho indo para para casa dos meus pais ao invés de ir para minha, mas foi tranquilo para mim, porque eu tive na minha mãe, eu sei que nem todas têm essa oportunidade, mas eu tive na minha mãe uma melhor amiga. Então, eu sempre pude dividir muitas coisas, né? Então, foi tranquilo. A ida, sim, é diferente, né? Tem aquele choque no começo, por conta dos costumes, eu acho. Mas, pra mim, foi super tranquilo. Eu sou mais família, né? Então, final de ano, precisa estar todo mundo junto numa mesa e depois tocando violão. Ela, por várias vezes, ela já participou disso. E, pra mim, no começo, não que ela não seja. Pelo contrário, é bastante até. Eu senti um pouco no começo, mas eu senti um gostinho de tipo assim, uau, que estranho, onde eu estou? Será que eu posso ficar descalço? Será que eu posso ficar sem tênis? Será que eu posso usar o banheiro? Tipo, eu tenho que pedir pra alguém, né? Porque tipo, mas aqui é minha casa. Mas é gostoso, Ao mesmo tempo também a falta não é tanta, porque que nem meus pais, a gente mora perto e eu trabalho com meu pai, né? A gente é sócio de uma empresa e eu trabalho com ele, então eu acabo vendo meu pai todos os dias. E mesmo assim, quando eu não vejo, a gente tá junto, eu passo na casa dele, ligo, pergunto, a minha irmã também, com os meus sobrinhos, então eu sempre tô em contato ali com eles, né? Mas no começo foi um pouco estranho, mas depois a gente foi entendendo esse processo, é uma transição. E minha mãe, ela me preparou muito, muito, muito. Minha mãe me ensinou a fazer comida, minha mãe ensinou a lavar roupa. Você não tem um irmão pra casar com a minha irmã, então? Se vier sabendo cozinhar... A minha irmã e minha mãe. Minha irmã e minha mãe, tipo assim, cara, você precisa ajudar, você precisa fazer isso. Elas sempre me ensinaram isso dentro de casa. E por incrível que pareça, depois que a gente casou, eu trouxe um negócio de mim, trouxe um negócio de mim, que eu não posso ver cozinha suja. Meu, cozinha suja me
me consome. A casa pode estar estraçalhada, mas se a cozinha tiver inteira... Profetiza sobre o Vale de Ossos Secos, então. A gente fez assim, né? Antes de casar, que o primeiro passo veio dele, né? O casamento. E aí, antes de casar, a gente fez assim. Então, beleza. Eu não sou dona de casa. Ele também não é. A gente vai ter que ajeitar isso na nossa vida, que é corrida. Então, vamos dividir as tarefas. Porque lá não tem, tipo, eu te ajudo. Não, a casa é dos dois, os dois têm que fazer. A gente compartilha tarefas. Então, não tem um que faz mais e um que faz menos. E aí, deixa eu contar um negócio pra vocês. Eu não sou da cozinha. Não sou. Não mesmo. Tanto é. Conta. A gente tava falando hoje, na hora do almoço. Eu sou totalmente de boa com isso e graças a Deus a gente... Tentei, no começo do casamento ia lá, cozinhava e tal. As panelas, né, as isso, vasilhas. A gente tem vontade de comer alguma coisa, ou a gente pede, ou a gente tá em algum lugar, ou a gente vai na casa dos amigos. Ela é assim. Lá dos sogros, é assim. E o bom é que a gente mora perto de amigos também, é todo mundo ali na mesma torre, ali no mesmo condomínio, então é uma maravilha. Mas essa semana a gente tava com a Vanessa, e ela pegou... Aí a gente tava comprando coisa pra casa, assim, coisinha boba. E aí ela viu um negócio pra cozinha, assim, pra fogão, aí eu falei, poxa, olha que legal, né? Eu olhei assim, negócio do fogão, olha que legal. Aí ela, mas pra quê? A Raquel nem cozinha. Raquel, qual foi o último dia que a Raquel cozinhou? Aí eu fiquei parando, pensando assim, eu falei, realmente. Aí cheguei hoje no almoço, trouxe marmita, a gente almoçou marmita, e eu virei pra ela e falei assim, amor, você lembra como liga o fogão? E ela racha Hardcore. o bico. E a gente se diverte, porque, tipo assim, não é uma obrigação dela isso. É uma coisa que os dois, a gente se ajuda e a gente precisa fazer. Então, que nem o meu arroz é melhor que o dela. E tá tudo bem, então vamos se ajudar. Então a gente se ajuda. Em casa não existe uma obrigação do tipo, cara, você fica com isso, você fica com aquilo, eu fico com aquilo outro, com aquilo. Não, vamos se ajudar. Mas isso que vocês falaram é super importante, tem a ver com acordos, né? A gente também fez alguns acordos antes de casar. Mas voltando só um pouquinho no assunto pai e mãe, que eu acho que para vocês não foi um desafio, mas é um desafio para muitos casais. E assim, não só para recém-casados, né? Eu tô acompanhando uma mulher que ela tem 16 anos de casada, se não me engano, e ainda hoje é o maior desafio do casamento. E o marido diz assim, você não me prioriza, você prioriza sua mãe e os seus irmãos. Né? Então, assim, às vezes, como a Raquel falou e o Gustavo também falou, minha mãe me preparou para esse momento, mas tem mãe que, ao contrário, né? Prepara para que nunca me deixe. E aí, você que é mãe, se doer, fala ai. Aquela coisa assim, eu sou a pessoa mais importante da sua vida, você sempre vai amar a mamãe. Gente, a gente tem que preparar os nossos filhos para que eles não precisem de nós. Porque se tudo der certo, vai chegar um dia, eu tenho a Isabela de 6 anos, né, nós temos. Se tudo der certo, o ideal é que a gente vá embora antes da Isa. E que ela tenha que estar bem sem a nossa presença. E a melhor forma de estar bem sem a nossa presença é ela constituir a família dela. Então, assim, o deixar pai e mãe é muito mais do que você simplesmente morar em outra casa. É você ter a concepção que agora não é nem mais o meu jeito, nem o seu jeito. Agora é o nosso jeito e a gente vai ter que fazer acordos, a gente vai discordar, a gente vai conversar, a gente vai descobrir. Por exemplo, o primeiro ano de casado, para muitos casais, é motivo de briga aonde nós vamos passar o Natal. Porque o homem vai falar assim, não, na minha família a gente sempre passa junto. E a mulher vai falar, então, na minha também. E agora? Agora é na nossa família, não é nem a minha, nem... Porque assim, a minha família de origem e a sua família de origem são importantes, têm o seu valor. Só que agora a família somos nós dois. Amor, eu queria que você contasse também a sua experiência de adaptação. Foi bem peculiar, né? Aqui as mulheres tiraram de letra, no casal eu aqui. Eu quero saber. As mulheres tiraram de letra, tipo, minha casa, me casa, né? Cheirinho de amor. E os homens? Conta aí como foi. Então, eu fui bem parecido com você, Gu. Mas eu não sei se foi a mesma sensação que você teve. Quando eu entrei na nossa casa, eu já tinha entrado antes porque a gente pintou a casa, tudo mais. Mas quando eu entrei mesmo, tipo, a minha casa, velho, eu achei a casa tão silenciosa. Eu achei a casa tão... Sabe, um negócio esquisito assim, meu?
Aí eu comecei a ligar todas as luzes, comecei a ligar a televisão. Não tava nem televisão funcionando direito, mas eu liguei. Porque pra mim dá a impressão de que, tá estranho isso daqui ainda. Né? Muito vazio, muito grande, muito... Eu não sei se é uma sensação estranha. Aí no mesmo dia tinha o aniversário de um amigo nosso, eu fui. E daí eu fui falar com a nossa amiga, porque eu lembro que ela comentou que ela teve essa sensação. Ela falou, Bruno, é normal, normal. Depois você vai ver que vai passar. E realmente a gente acabou viajando de lua de mel no dia seguinte. Quando retornou, pra mim já foi mais tranquilo. Mas também, quando a gente mudou pro apartamento, a Thalita se sentiu estranha. E eu me senti tranquilo. Cheguei da hora, nosso apartamento dela. Nossa, tá estranho, né? Tá estranho, esquisito, né? Aí ela não gosta de ficar com o rádio ligado. Falou, vamos dormir hoje com o rádio ligado aí, que tá meio esquisito, né? Tá estranho, né? Então foi engraçado, foi um processo inverso que aconteceu, né, no caso. E essa questão da música aí já entra numa pergunta pra vocês, que é a questão dos desafios que a gente tem. Porque, por exemplo, eu sempre fui um cara que eu dormi com o rádio ligado, ouvindo música. A Thalita sempre gostou do silêncio total. Aí eu falei pra ela, falou, vamos fazer o seguinte, um dia a gente dorme com o rádio ligado, eu durmo sem. Só que daí eu jogava um Miguel, queria dormir 2 dias, 3 dias. E ela percebeu, ô Bruno, tá querendo enganar? Até a hora que eu chegar já sei, vou botar um fone de ouvido. Aí resolveu o problema. Mas foi um tempo, até foi a gente se adaptando. Eu queria saber de vocês, quais foram os primeiros desafios que vocês tiveram, assim, que enfrentar quando casaram, assim, nessa questão mesmo de adaptação? O primeiro desafio começou na lua de mel já. A gente foi pra Buenos Aires e por incrível que pareça, o primeiro desafio é o desafio do banheiro. Você que tá aí, se você me disser que você não teve esse problema, você tá mentindo. É o primeiro desafio do banheiro. Você tá numa suíte, né? Não, você tá num quarto, que o banheiro tá ali também. Você precisa ir ali no banheiro, ter o seu momento. E, tipo assim, você fica constrangido. Mano, tá, se eu demorar no banheiro, ela vai saber o porquê que eu demorei. E se eu sair rápido também, mano, vem uma fumaça atrás de mim. Aí eu falei, não, isso não vai ser bom. Eu falei, não, isso não vai ser bom. Acabou o romance. Não, acabou. então, lua de mel. A gente assim, compartilha tudo, mas essas coisas a gente não compartilha, entendeu? Por escolha nossa, entendeu? Tem gente que arrota um na frente, desculpa, mas tem gente que arrota um na frente do outro e a gente não faz isso. Falta aquele punzinho. E a gente também não faz isso. A gente não faz isso. Por opção nossa, entendeu? Nada contra quem faz, mas a gente não faz. 3 anos e 5 meses, né? Não, na verdade... Vamos marcar outra não live. sei daqui uns 5, Vamos talvez. marcar outra live pra daqui a uns 7 anos, daí vocês me Não, mas a contam. gente tem 9 anos juntos. Então, assim, nunca aconteceu. Então, na verdade, essa ansiedade era por conta disso, né? E aí, o Gustavo vai contar, mas eu vou adiantar que os dois ficaram super tensos, porque a gente nunca tinha dormido juntos, né? E aí, eu levei um fricô pra... Lógico, mas é óbvio que eu levei um fricô pra Argentina, porque, né, eu tinha que guardar esse momento. E foi sensacional. Porque, assim, a gente chegou no quarto, a primeira coisa que ela falou pra mim foi assim: amor, ó, ajeitei a cama aqui, coloquei as roupas no guarda-roupa. E tem um negocinho aqui que eu vou deixar aqui no banheiro, que é um fricô. Então, Você não conhecia ainda? Não conhecia. Antes de você usar, você espirra 2 vezes. E depois que você usar, você usa mais 2. Aí eu, tá, mas pra que isso? Não, é por causa do cheiro. Eu falei, tá bom, beleza. Mano, fiquei mó sem graça. Aí eu falei, não, beleza, tá bom. Aí fui lá, usei e tal, não sei o quê. Mas fica um cheiro também, o fricô. Aí eu falei, mano, mas aí fica também no ar aí, que tipo aí... Usou ali, entendeu? Não é usar. Denunciou o que aconteceu. O problema não é usar, o problema é não usar. Então, melhor que fica o cheiro do negócio. Mas a gente conseguiu. Foi uma das. A que a gente ainda tem problema é o lance do ventilador. Ventilador, eu preciso dormir com o ventilador ligado. Tá frio, tá calor, é ventilador ligado. Eu durmo de preciso. coberta, seja o clima que for. A Raquel todinha.
eu preciso estar com o ventilador, e detalhe, o ventilador em cima de mim, porque senão eu não consigo dormir, eu durmo mal, não consigo respirar direito. E ela não pode com o ventilador. Meu pai contava, quando a gente era criança, que se você dorme com o ventilador, quando você acorda, pega o vento frio, o rosto fica torto. Eu acredito piamente nisso. Até hoje. E aí o Bruno fica, eu tô com calor, abre a janela, não sei o que lá, não sei o que lá. Meu, por isso a gente foi passar o lua de mel onde? Em Gramado. Show. Porque lá não tem, por aquele ventilador no lugar frio daquele. Imagina, né? Eu tenho um tio que ele teve esse problema. Ficou, tá vendo como não é lenda? E caiu. Acontece. Sério, caiu. Acontece. Caiu. Mas é sobre isso, né? Essa, assim, a adaptação, e claro que ela vai levar a vida inteira, mas assim, nos primeiros anos é muito importante a gente preservar essa paz dentro de casa, né? Conversar sobre as coisas que são importantes um e para o outro e preservar esse ambiente de paz, né? Da pessoa sentir, aqui é a minha casa, eu posso ser eu mesmo, mas eu moro com outra pessoa também, então tem que respeitar quem essa pessoa é. E eu acho que isso é muito interessante, realmente. A gente falou realmente da parte de adaptação de convivência, mas a gente passou por momentos muito complicados no nosso primeiro ano, de estabelecimento assim, de casa mesmo, de onde morar. Então, a gente teve problemas assim, de não se adaptar à primeira casa que a gente escolheu para morar, de ter problemas, né, com relação ao fornecimento de água, por exemplo, e aí problemas porque a gente mora de aluguel, então problemas com o dono, né, o proprietário da casa. Saímos de uma casa, Gustavo não falou, mas assim, Gustavo sempre morou em casa. E eu sempre não, mas... Detalhe, casa grande. Você morava em casa grande? E aí eu, não sempre, mas assim, boa parte da minha vida eu vivi em apartamento. Então é um tipo de ambiente que eu gosto e que eu tentava trazer pra ele e falava, não, de jeito nenhum, a gente tem que morar em casa. Eu sou músico, eu tenho as minhas coisas, os meus instrumentos, a gente gosta de receber gente em casa. E aí falava, não, como que eu vou ficar limitada a um horário tal, determinado pelo condomínio? Então, o primeiro ano foi super complicado, a gente se mudou em 6 meses de casado. E aí, isso foi bem frustrante para nós dois, né, com relação a essa mudança, porque a gente cria expectativa, pronto, então eu vou ficar aqui, nem que sejam 2 anos e meio, né, e tal, e de repente ter que mudar rápido de um mês para o outro, procurar uma casa, procurar um apartamento para viver, foi super complicado pra gente no começo com relação a isso, né, e aí os desafios financeiros que vêm, porque tava tudo, né, que a gente não esperava. Então, no começo, além das adaptações que a gente tinha que ter um com o outro, teve essa questão que foi super difícil, né, a gente enfrentar, e acho que fortaleceu, ainda mais o nosso casamento, porque a gente se viu dependente cada vez mais um do outro, né, era só nós dois, então a gente tinha que resolver essa situação, por mais que os nossos pais ajudaram, né, naquele momento, mas éramos nós dois, e aí a gente procurou um apartamento, convenci Gustavo de morar num apartamento, a gente não achava nenhuma casa, para ser sincero, que tivesse os padrões do que ele queria, então a gente teve que mudar para um apartamento. Então foi a segunda mudança aí que a gente teve, e logo no primeiro ano de casado, acho que assim, o primeiro ano foi Prova. Primeiro ano. Não foi lua de mel. Primeiro ano todo mundo fala que o primeiro ano de casado, cara, você vai viver uma lua de mel. E a gente realmente passou por vários problemas assim, mas a gente nunca se deixou abater. Não vamos abaixar a cabeça para isso. Então realmente, os 6 primeiros meses a gente teve problemas técnicos na casa, com falta de água, a gente ficava sem tomar banho, a gente ficava sem lavar roupa, porque não podia receber isso, a gente não conseguia receber ninguém em casa, porque não dava pra você lavar a mão. Então, foi um problema durante 6 meses e também a gente ainda tinha coisas do casamento pagando, e aí aluguel, aí é problema que vem, aí do nada é mudança de casa. Aí você olha assim, mas tipo assim, ao mesmo tempo que você olha, tipo, você para e pensa, cara, o que eu vou fazer? E ao mesmo tempo vem uma paz dentro de você, porque eu sempre fui um cara que eu sempre entreguei tudo na mão de Deus. Porque eu sempre
priorizei as coisas de Deus, tudo que Deus me deu e colocou na minha vida foi debaixo de oração e propósito. Então eu sabia que meu casamento com a Raquel, ele estava debaixo de um propósito e debaixo de uma direção de Deus. Então eu sabia que a gente ia enfrentar problemas sim, mas essa alegria ela ia vir. Então hoje a gente vive bem, hoje a gente está bem melhor. Não falta água. Lá, vai dar pra lavar a mão? Podem em casa, não falta água, tá show de bola. A Raquel vai falar, vocês vão ver como se pede uma comida no iFood. Não, gente, a Raquel cozinha bem, viu? É que ela não pratica muito, mas ela cozinha muito bem. Como é que Gustavo sente que tem influenciado a Raquel e como a Raquel sente que tem influenciado o Gustavo? Vamos dizer assim, no que o Gustavo, por exemplo, olha e fala assim, nossa, eu acho que a Raquel hoje, ela tá diferente porque eu influenciei nesse ponto, a Raquel pensa, olha que o Gustavo hoje, eu acho que ele melhorou nesse ponto, influência minha, vocês conseguem ter essa visão? Ou mesmo você, o Gustavo falou assim, ó, a Raquel me influenciou nisso e eu melhorei, a Raquel, o Gustavo influenciou nisso e eu melhorei. Com certeza. Hoje eu sou uma Raquel totalmente diferente do que eu era antigamente. Acho que quem me conhece hoje e se me conhecesse antes fala, nossa, realmente não é a mesma pessoa, não sou a mesma pessoa e graças a Deus por isso a gente vai se modificando e com certeza amanhã eu já não vou ser a mesma pessoa que eu sou hoje. E muito disso eu devo ao Gustavo, porque o Gustavo, ele é uma pessoa assim muito companheira, então eu sempre fui uma pessoa de tipo, nunca fui de desistir, mas chegava um ponto que eu ficava saturada e falava, vai, tá, já chega, já deu. Já aguentei tudo que tinha pra aguentar e eu não quero mais. Simplesmente não quero mais. E o Gustavo, ele sempre me apoiou em tudo. Então ele falava, não é assim, vamos conversar, né? Acho que vale a pena você insistir nisso. Então ele é uma pessoa que tá sempre ali apoiando. Então, isso mudou muito na minha vida depois que a gente casou. Que mais? O Gustavo é uma pessoa super acelerada e eu sou uma pessoa muito zen. Então, se vocês acham que eu sou zen agora, minha filha, é porque você não me conheceu antes. Porque, olha, era mais. Então, assim, o Gustavo sempre foi, assim, sempre me agitou mais. Então, hoje eu tô mais agitada, por incrível que pareça, do que eu era antes. E eu acho que eu deixei o Gustavo também mais zen. Porque ele era, tipo, ligado nos 220, assim. Hoje o Gustavo é uma pessoa totalmente diferente. Muito melhor, graças a Deus. Mas... Brincadeira, velho. Não, mas acho que é isso, assim. Acho que a gente tem encontrado um ponto de equilíbrio entre, né, a agitação de um, a calmaria do outro, né? E os pontos ali pra ir ajudando e ir caminhando junto. A Raquel é o meu braço direito, né? Ela... todas as vezes que eu tô estressado, alguém começa a me ligar e liga e tá acontecendo isso, aquilo outro. Não, mano, mas tá errado aqui. Isso aqui. Eu falei, não, peraí que eu vou ligar pro fulano e vou resolver isso. E aí antes de fazer isso, aí eu chamo ela e falo, amor, aconteceu isso e aquilo. O que você acha? Porque eu preciso ouvir ela e tipo assim, eu preciso parar e pensar. É muito um pouco da conduta do que o Gil falou uma vez pra mim. Ele falou assim, cara, toda vez que você for pensar em fazer alguma coisa, pense o que Jesus faria. O que Jesus faria no seu lugar. Então a Raquel, ela sempre foi o meu porto seguro. Então, tipo assim, eu por várias vezes já passei por alguns problemas e ela sempre falou, não, amor, calma. Mas se for por esse caminho, não é melhor? E a gente sempre conversou, a gente sempre discutiu isso. Por mais que às vezes eu não concorde, a gente discute, porém a gente sempre chega num ponto final bacana, onde tipo assim, não, beleza, então vamos por aqui. Por mais que eu não concorde, eu respeito e eu preciso estar do seu lado. Então é o que eu costumo dizer para alguns casais. Quando a gente senta para conversar com alguns casais, eu falo, é uma via de mão dupla. Então hoje ela precisa de você, amanhã é você que precisa dela e você precisa saber que é sua esposa. Você não tem mais a mãe, o pai ali. Você precisa contar com a sua esposa. Com a pessoa que você confia, com a pessoa que você confia, convive, enfim.
Então a gente tem muito essa parceria. Do tipo, cara, a gente precisa disso. Ela queria mudar de emprego há um tempo atrás agora. E a única coisa que eu pedi pra ela não estava bem no emprego, no setor, no que ela estava fazendo. Ela estava muito cansada, muito desgastada. E ela trabalhava a 5 minutos de casa. E eu falei assim pra ela, não foque em quanto você vai receber no salário. Eu quero que você foque na sua felicidade sempre. O foco do nosso relacionamento é que a gente sempre seja feliz em tudo que a gente fizer. Por mais que não dê certo, vamos sair disso, do problema, felizes. Porque nem tudo sempre vai dar certo. Então a gente precisa estar de cabeça erguida para amanhã tentar de novo e conquistar de novo. Eu acredito que pra gente conseguir melhorar da maneira que vocês falaram, existe a questão da decisão, né? Porque sempre a pessoa com a qual eu vou estar, ela vai ter muitas diferenças. E a partir do momento em que eu pego essa diferença que ela tem e eu uso ao meu favor, eu decido permitir assim, eu vou permitir usar isso ao meu favor, a partir daí eu consigo melhorar como pessoa. Infelizmente, muitas vezes as pessoas elas colocam as diferenças como algo que distancia o casal, as diferenças como algo que separa, mas não, as diferenças elas vêm para unir cada vez mais. E quando eu decido assim, velho, eu vou aprender com ela, eu vou aprender com ele, automaticamente eu vou ser melhor, automaticamente eu vou ficar melhor, porque eu decidi que aquela diferença não vai me colocar contra, mas eu vou usar ao meu favor. Eu tive uma ideia aqui, vou fazer uma pergunta para vocês que eu acho que vai abençoar muitos futuros casais. Que vocês contassem resumidamente assim o que Deus fez nas vésperas do casamento de vocês. Eu acho que é uma história que todo casal deveria contar, porque quem está na expectativa, no vou, não vou, né, como vai ser, tem esse temor, né? E aí, como que eu vou lidar com uma casa, eu ser o chefe da família agora, pagar aluguel ou pagar um financiamento, seja lá como for. E aí, eu não conheço essa história, vai ser nova para mim, mas eu quero que vocês contem aí o que foi que Deus fez nas vésperas do casamento de vocês, que vocês podem compartilhar com a gente. Aproximadamente 2 meses antes da gente casar, eu tive um problema com a polícia dentro do meu comércio, por incrível Meu que pareça. Deus! Tive um problema com a polícia, me levaram para a delegacia, me prenderam na delegacia por conta de um estelionato que acabei virando laranja do problema e faltando 2 meses pra gente casar e eu em choque, um menino de, como todo mundo diz, um menino de prédio que empinava a pipa com ventilador, batendo vento pra empinar, mano, entrar dentro de uma delegacia e ver todo o sistema ali, ver tudo que tá acontecendo, pra mim foi um choque. E faltando 2 meses pra gente casar, muita coisa acontecendo, contratos vindo, tendo que pagar um monte de coisa, tendo que terminar de resolver um monte de coisa. Pra quem não sabe, a minha mãe é promotora de eventos e... Imagina o que a tia Jane quis fazer nesse casamento. Isso. Fogos de artifício? Faltando 2 meses para isso, eu me deparei dentro de uma sala com 3 agentes policiais comendo a minha mente, falando que eu ia ser preso, por causa disso, por causa daquilo outro, enfim. Resumindo, o que aconteceu foi que eu recebi um instrumento roubado dentro da minha loja e acabei anunciando esse violão, esse instrumento para vender. E esse instrumento era roubado e o cara que me vendeu sumiu. A gente tentou contato, tentamos de tudo e não conseguimos. E acabou explodindo para mim. Enfim, explodiu para mim. Cheguei na delegacia, eles me pediram um valor, porque senão eu ia ser preso. E a gente acabou acertando ali, a gente deu tudo certo no final. Mas no contexto geral, eu tô contando isso para vocês só para vocês saberem o que realmente acontece por trás de um casamento por conta de um preparo. Para vocês terem ideia, a minha cabeça estava tão assim que depois que eu saí da delegacia, depois de tudo que aconteceu, eu entrei dentro do carro, chorei. E aí minha mãe me ligou e falou assim, então, mas precisa entregar caixa de padrinho, precisa entregar um monte de coisa. E tipo assim, cara, eu preciso continuar. E eu fui pra minha casa, entrei debaixo do chuveiro, fui tomar um banho e eu fui falar com Deus. E ele sempre colocou em mim uma
coisa dentro de mim que nem sempre a gente vai viver coisas boas e a gente precisa sempre estar de cabeça erguida para enfrentar os problemas, as dificuldades, para enfrentar o casamento. O que eu mais escutei quando eu decidi casar com a Raquel foi tipo assim, cara, você vai conhecer a Raquel quando você casar. Ah, casa para você ver. É o que eu mais escutei. Casa para você ver. Hoje, depois de casados, é o que mais a gente escuta. Você vai ter filho? Não, espera você ter o seu. Espera. Então, assim, por um lado isso é bom, por outro é ruim, porque isso coloca uma expectativa não tão boa pra gente do que é um casamento. Porque quando eu escuto de um cara que já casou há muitos anos e ele vira pra mim e fala assim, cara, casa pra você ver. Você acha que tudo é mar de flores? Mas ao mesmo tempo que eu escuto isso, eu entendo que ele tá me dando um alerta. Cuidado, porque nem sempre é bom ou é ruim. Tem dias que vai ser bom e tem dias que não vai ser bom. Na véspera do nosso casamento, 5 dias, a gente estava ainda uma loucura. A gente chegava em casa de tarde, preparando coisas do casamento, decoração, minha mãe inventando roda, fazendo um monte de coisa. E eu virando pra minha mãe, chega, pelo amor de Deus. E a Raquel é péssima com mão de obra, péssima com mão de obra. Não, para. Acho que o meu casamento pra G, minha sogra, foi o mais tranquilo de todos, assim, com relação a posso fazer o que eu quero. Porque eu fui uma noiva muito tranquila. Muito tranquila. Deus sabe o que faz, né? Eu deixei fazer tudo. E aí, eu só falava, só o que eu não gostava realmente, falar, tal, mas... Só o helicóptero. Minha mãe queria helicóptero. Ela queria mesmo? Sério? Não, aí não. Tia G, bem que eu desconfiei. Você devia ter um filho chamado Bruno, porque o Bruno queria chegar de helicóptero no casamento. Não, mas enfim, a gente passou por muitas coisas, assim, a gente estava preparado para morar num lugar. E aí não deu certo, a gente teve que procurar em 3 meses uma casa, que foi essa casa que a gente achou, que depois de 6 meses a gente teve que se mudar. Eu trabalhava logo no começo, quando a gente decidiu casar, né? Gustavo me pediu em casamento, eu trabalhava de segunda a sábado, fazia pós-graduação, não tinha tempo pra nada, não tinha dinheiro para nada. Falei, como que eu vou casar? Não tenho dinheiro. E acho que essa é mais a sua pergunta, né? Deus foi suprindo em todas as situações, porque a gente, pra ser sincero, eu não sei de onde a gente conseguiu tanto dinheiro, assim, pra poder pagar as coisas. Tudo bem, ficamos um ano ainda pagando, de casados, mas assim, a gente conseguiu levantar um dinheiro que a gente achou que não seria possível. A gente não comprou quase nada, assim, nem os acessórios da cozinha, que eu nem cozinho, eu comprei. A gente ganhou exatamente tudo. As passagens de avião a gente ganhou de um casal. Falou, escolhe aí qual destino você quer ir. A estadia, né, da lua de mel também a gente ganhou de um outro casal. A televisão, o sofá, a geladeira, o micro-ondas, o forno, tudo. Deus foi maravilhoso, assim, a gente não teve que gastar com exatamente nada. Graças a Deus que... Parte boa do casamento, maravilhosa, é essa, você receber coisas de casa e você só fala assim, é aqui, meu lindo, pode entrar, descarregue aqui esse sofá bendito, obrigado, essa geladeira abençoada aqui, o cara mexendo na geladeira com luva, aí eu falo, meu lindo, tira a luva que até mão com óleo vão mexer nessa geladeira aí. Foi top. Você sabe uma coisa, o pastor que fez o nosso casamento, era nosso pastor na época, né, e é um grande amigo, ele e a esposa dele nos ministraram muito a respeito desse temor, que o Bruno tinha um pouco mais do que eu, mas é claro que passava pelo meu coração também. E aí, né, depois do enfim felizes, enfim sós, vai chegar boleto e tudo mais, e ele dizia assim pra gente, Deus é a favor da família. Deus é a favor da família. Eles falavam muito isso pra gente. E nunca mais na minha vida aconteceu de eu ganhar envelope com dinheiro. Mas na época do meu casamento aconteceu. E tipo, a pessoa fala, olha, não sei mais não sabia o que dá pra vocês. Eu abri o envelope de R$300, R$500. Eu, meu Deus do céu. Você fica assim numa... É incrível, né? Tipo assim, principalmente quando o casamento tá acontecendo. Chega na festa, a gente que é homem, você fica assim, cara, tá, a gente vai pra um outro país.
eu preciso de grana. E aí, né? Eu preciso de grana. A gente não tinha R$1. E é tipo assim, cara, a gente precisa de grana. Pra vocês terem ideia, no dia do casamento, enquanto a Raquel tava no salão de beleza, tava tendo o momento dela, meu, deu um mó pepino. Precisava pendurar um coração de rolha, de vinho, e deu errado de pendurar. O meu barbeiro que ia fazer meu cabelo e minha barba chegou... Ele se perdeu, faltando 1 hora pro casamento, ele chegou correndo, fazendo cabelo e barba de todo mundo lá. Meu, foi uma loucura. Mas no final deu tudo certo. Sem emoção não tem graça, né? Nossa, mas assim, eu acho que isso assim, eu já ouvi de tantos casais, por isso eu perguntei pra vocês sobre esses pequenos milagres que aconteceram nas vésperas do casamento, né? De provisões, de bênçãos, de presentes, isso é um sorriso de Deus pro casal, né? Que diz sim para um projeto que é dele, que é o projeto de família, né? Foi ele que criou, que desenhou isso, né? E que viabilizou quando ele criou homem e mulher. Em Gênesis, principalmente, quando fala de ser deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Essa palavra casamento vem do mesmo sufixo da palavra pedra preciosa, gameu. E o que isso significa? Então, imagine aí um diamante, por exemplo. Você quer ter um casamento que é uma joia, que é como uma pedra preciosa, e você vê que conforme a gente vai fazer anos de casados, né, o valor da pedra vai aumentando, né? Começa com bodas, sei lá, de algodão, papel, e daqui a pouco são bodas de ouro, de prata, de rubi, de diamante. Por quê? Porque são palavras similares. O significado de pedra preciosa e casamento é o mesmo significado. E como uma pedra preciosa é formada? Então eu vou falar para vocês sobre a formação do diamante. A essência do diamante, essa pedra que é tão valiosa e tão admirada em todo o mundo, é carbono, CO2 puro. Carvão, sabe aquele que você coloca na churrasqueira para fazer churrasco? É disso que um diamante é formado. Mas o que diferencia um diamante de uma pedra de carvão que você chutaria ou você queimaria numa churrasqueira sem dar a ela tanto valor? É que o CO2, escondido no subterrâneo da Terra, por um longo processo de tempo, submetido ao calor e à pressão, forma um diamante. E quanto mais o tempo passa, mais aquele pedacinho de CO2 se torna indissolúvel. Tanto é que você não consegue repartir um diamante. É impossível. É um dos materiais mais fortes da Terra. Por quê? É isso que acontece em um casamento, que é como uma pedra preciosa. É um relacionamento que é forjado em um lugar privado, é forjado em um lugar onde só existe o homem e a mulher. Por isso eles se dão a conhecer em intimidade, e a intimidade sexual é só um aspecto dessa intimidade. E durante anos, submetidos ao calor e à pressão, ou seja, às brigas, às adaptações, aos desafios, aos problemas que se enfrenta junto, esse casal vai se formando em uma pedra preciosa. Aquilo que era CO2, aquilo que era tão comum, aquilo que era tão descartável, se submetido ao longo dos anos a um processo de união, de fusão. É mais do que união, é fusão. É um processo onde nunca mais haverá Gustavo sem Raquel, Raquel sem Gustavo. Nunca mais haverá Thalita sem Bruno, Bruno sem Thalita. Esses elementos que eram tão comuns, isoladamente, unidos, juntos, se tornam uma pedra preciosa. E aí quero convidar o Gu e a Raquel para profetizar a vida também sobre os casais da nossa igreja, e vocês possam falar aquilo que vem no coração de vocês, né, para que eles tenham ainda mais vida no relacionamento que eles estabeleceram. Se eu tenho uma coisa para dizer para vocês, é que o casamento, ele é muito importante. Eu sei que vocês estão sonhando, né? Vocês que não estão casados estão sonhando com isso. E vale a pena, uma frase que eu sempre digo e que eu escutei, desde que eu escutei, ela me marcou muito, vale muito a pena. Vale a pena cada dia, cada felicidade, cada sorriso, cada dificuldade, tudo isso vai valer a pena. Determine um tempo para vocês concretizarem esse sonho. Então, a gente
precisa trabalhar com objetivos, marquem uma data. Eu sei que depois que vocês marcarem a data, tudo vai acontecer da forma que tem que ser, mais perfeita, é impossível, preparada por Deus. A vida não é feita só de coisas ruins, a vida tem seus altos e baixos, sim, e o relacionamento faz parte disso tudo. Mas não deixem que o medo de sofrer, o medo do que virá, impeça vocês de viver o que vocês têm para viver de melhor, que é uma vida a dois maravilhosa, uma vida a dois de muita comunhão, uma vida a dois de muito amor. Se permita viver esse relacionamento que foi determinado dos céus para vocês. E para quem já é casado, eu vou dizer que o casamento não é como uma piscina de água fria, que tá todo mundo lá e fala, vem, pula você também. Não é assim. O casamento tá quentinho, O casamento, sim, ele pode ser maravilhoso, você tem que se permitir, tem que entender que as pessoas são diferentes, as pessoas vão pensar diferentes, mas a comunicação é a base de tudo. E fiquem felizes com as pequenas conquistas. Eu acho que esse é o mais importante. Não se deixem desgastar com o tempo, né? Não deixem cair na rotina sempre. A rotina é bom para muitas coisas, mas para o relacionamento é importante se permitir viver o novo. Acho que é isso. Eu não vou dizer para vocês que é fácil ou que vai ser um mar de flores, não. Você vai ter dificuldades, assim como eu tive. 2 meses do meu casamento, tive problemas, mas Deus, ele sempre me deu uma luz, Deus sempre ele me trouxe paz. Então, a princípio, você precisa ter paz. O meu conselho para você que está pensando em casar, que você está em dúvida, você tem alguma barreira dentro de você, é uma coisa que eu sempre falo para muitos casais aqui. Você precisa se permitir viver isso. Primeiro, você precisa quebrar isso dentro de você. Segundo, marca uma data. Porque o cara, ele pede um carro para Deus, mas como que Deus vai abençoar com um carro se ele não tem carta? Então, meu conselho para você é que você marque uma data, foque nisso, trabalhe nessa data, trabalhe com os dias, com os horários, enfim. Que as coisas vão acontecer da mesma forma que aconteceu pra gente, e a gente já ouviu feedbacks de outros casais também que foram da mesma forma. E o que dura num relacionamento é o respeito. Se você tiver respeito com a sua parceira, você pode ter certeza que você vai comemorar 10 anos, você vai comemorar 20, 30, 40, 50. Então respeite. E quando eu digo respeito, é respeitar não só aquilo que te convém, mas aquilo que também não te convém. Por várias vezes eu não concordei com a Raquel, porém eu a respeitei. Comunique. Relacionamento é comunicação. Converse com o seu parceiro. Isso é importante. Entenda as dificuldades. Às vezes você chega cansado em casa e não quer ouvir ninguém, mas é importante você parar e ter um tempo com a sua esposa, com o seu marido, escutando ele. Tipo, cara, como é que foi seu dia? Isso é importante. Então, meu conselho é que respeitem os próximos, o seu parceiro, a sua parceira, que você pode ter certeza que o seu relacionamento vai voar. Gu, Raquel, obrigada pela abertura que vocês deram. Foi tão leve, foi gostoso. A gente deu risada, né, de coisas que acontecem na minha casa, na sua casa e com certeza na sua casa também. O casamento de vocês já é, né, esse referencial de pessoas diferentes que dão certas juntas porque decidiram ser um. Mas que a cada fase que vocês forem vencendo, agora vão empreender juntos, Deus os abençoe. Meu marido já falou que não empreende comigo de jeito nenhum. Mas Deus os abençoe, né? A piscina tá quentinha. Pode pular sim. E que a cada fase da relação de vocês reflitam mais ainda o brilho de Cristo e aprendam a ser um. E você que está nos ouvindo aqui, nós queremos que você deixe nos comentários o que você achou da conversa de hoje, se você tem dúvidas, opiniões, concordâncias ou discordâncias do que dissemos aqui. Vai ser muito legal que você coloque aqui os seus comentários e a nossa equipe está aqui no chat prontinho para te responder. E nós queremos também profetizar aí na sua casa. Talvez você já tenha se casado há 1 ano, 3, 5, 10, 20, mas quem sabe hoje é o dia de começar a ser be one, né, que é o nosso tema. Quem sabe hoje é o dia de vocês olharem um para o outro e pararem de rivalizar e começarem esse processo de fusão. Entenderem que tem atrito, tem isolamento, tem pressão, tem tempo, mas vai revelar o brilho de uma pedra preciosa. Então é isso que nós desejamos para a família de vocês, para o casamento de vocês, e contem conosco para ajudá-los nesse processo de fusão.
Semana que vem nós vamos ter mais uma live muito especial falando sobre ser um nas finanças. Promete que vai ser muito impactante, porque virão pessoas assim, tranquilas, só que não. Então você assiste semana que vem, se prepara, traz aí as contas, chama o patrão e a patroa, fala, vamos conversar sobre dinheiro, que é um assunto também tão importante para o casamento. Um beijo, meus queridos, até a próxima.